Meu amigo, nós estamos aqui hoje reunidos para começar uma série de conversas, entrevistas com deputados do PDT especificamente, que são craques nas suas especialidades. Temos mandatos específicos, condições específicas, e aqui entre nós para nos ajudar nessa conversa a respeito do Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vem anunciando e mostrando para as pessoas que estamos construindo. Nós temos aqui hoje conosco o nosso amigo Leônidas Cristino, deputado pelo Ceará. E, aliás, aqui nós estamos de 2 cearenses e 2 mineiros, né? Leônidas Cristino vai tratar na área de infraestrutura com a gente. É um amigo, é um companheiro e é um grande representante político da nossa querida cidade de Sobral. Já foi prefeito lá, já foi ministro, e esse é o nosso grande companheiro que vai falar para a gente na área de infraestrutura. Nós temos junto também o nosso amigo, vou deixar o subtenente Gonzaga para depois, que mineiro a gente é de casa, a gente fala, fica para depois. O nosso amigo Mauro Benevides Filho. O Mauro, além da competência na área tributária, financeira, o Mauro tem uma coisa que já me encanta há muito tempo. Ele é filho do Mauro Benevides, daquele senador que estava conosco, assim, enfeitando a política por muito tempo, é o nosso grande companheiro, foi deputado comigo, mas o Mauro, como disse o meu amigo Leônidas, o Mauro ele é secretário eterno do Ceará, e por isso que o Ceará caminhou e caminha esses anos todos com essa pujança, sendo um estado não rico e que apresenta para a gente um resultado muito grande. Aliás, os dois, porque na cidade de Sobral a educação faz com que a diferença com o Brasil fique cada vez maior, e na área econômica com nosso querido Mauro Benevides. E aqui o subtenente Gonzaga. O subtenente Gonzaga, para os mineiros, eu dispenso muito a apresentação, mas o subtenente Gonzaga é um amigo, é um companheiro e é um grande entendedor da área de segurança. E é um cara que entende de segurança de uma maneira inteligente, de uma maneira cortês. Não esse é o melhor sindicalista que eu conheço. Aliás, a Polícia de Minas Gerais, que vota nele, deve continuar votando no partido que ele tiver, porque ele é uma pessoa que representa adequadamente a Polícia Militar. É um amigo que eu tenho a honra de ser amigo dele. Mas, gente, quero agora, conversando com todos, eu queria colocar a nossa posição. Nós estamos promovendo, inspirado no Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, um projeto mineiro de desenvolvimento sustentável. Nós entendemos que hoje o Minas Gerais, assim como o Brasil, precisa de um projeto, precisa de uma organização, precisa de um desenho para começar. E uma das coisas mais importantes que a gente acha que o que deve mudar é o comportamento. E eu acho que o governador, ou quem estiver na direção, e esse é um programa que nós queremos apresentar como um programa do partido para as eleições lá na frente, ele precisa de pensar como presidente de um país. Ele tem que pensar que aquele estado é dele, que ele precisa ter uma certa independência, que ele precisa caminhar por mudanças, ele precisa promover bem-estar, emprego, ele precisa dar exemplo. E esse projeto, eu estou chamando de projeto Locomotiva Verde. Por que Locomotiva Verde? Nós temos que puxar, nós temos que ir à frente, nós temos que começar a fazer e tem que preocupar muito com a área da sustentabilidade. Por isso que a gente está, e isso é um cuidado que tem. A vertente é arrumar trabalho para as pessoas, ocupação para as pessoas, para que essas pessoas possam viver com dignidade nas suas pequenas e médias cidades e tocar a vida. Então, eu quero começar e eu vou escolher para começar. Eu comecei a apresentação com o Leônidas, eu vou começar então agora a pergunta com o Mauro, né? O deputado Mauro, na área de finanças e tributação, você conhece a finanças e tributação de Minas. Dá uma palhinha para a gente aí, o que você acha, como é que pode ser feito, o que deve ser feito para que a gente possa obter um resultado bom em Minas Gerais. Bom, meu caro companheiro, deputado Mário, que privilégio para mim estar conversando com você que nos lidera nesse momento, traçando um projeto de crescimento econômico para o estado de Minas Gerais. Portanto, para mim, ao mesmo tempo, ao lado aqui, o deputado Leônidas, outro companheiro do partido extremamente relevante pela trajetória que ele já tem na vida pública do país e do Ceará, e também ao lado do nosso companheiro, o subtenente Gonzaga, com quem eu tenho convivido nesses últimos 3 anos aqui, com a sua tarefa sempre atuante nessa área, sobretudo na área da segurança pública, que ele tem, eu diria, até uma devoção por todo esse momento que vive o país, não só Minas, mas que vive o país. A minha experiência nesses últimos 18 anos nessa área financeira e tributária, ela demonstra 2 componentes importantes para que Minas possa crescer.
O primeiro deles é o fator nacional. Hoje, para uma empresa que no Brasil, boa parte das empresas não são capitalizadas, elas recorrem ao sistema financeiro para financiar a produção ou para iniciar uma indústria, um comércio, o que quer que seja. E hoje os juros no Brasil são muito elevados. E aí essa capacidade de tomar uma operação de crédito para montar um negócio, hoje no Brasil, está muito capenga em função dessa desestruturação fiscal que tem o governo federal. Esse é um primeiro ponto. O governo federal não ajuda os estados brasileiros a irem ao encontro desse processo de desenvolvimento, que é crescer e é distribuir renda. São as duas coisas simultaneamente. A outra parte é a parte de Minas, especificamente. Não existe social, não existe emprego sem um fiscal do governo de Minas adequado. Você tem que trabalhar muito fortemente que o tamanho da receita ele seja compatível com o tamanho da despesa e sobre recursos para investimentos. Para você fazer uma estrada, para você fazer uma educação em 2 turnos de qualidade, uma educação profissional, você tem que ter recursos para poder alocar para tudo isso. Para tratar e exigir o trato adequado do meio ambiente, que é uma tarefa importante para esse século que nós estamos vivendo, e o governo de Minas tem que ter uma política também voltada, inclusive, se for o caso, ele vai pagar um percentual do faturamento que é altíssimo. E isso dificulta, isso gera insegurança no investimento privado nacional, isso gera insegurança no investimento privado internacional e, portanto, isso dificulta, mais uma vez, a geração de emprego e renda, que é o fator primordial para que isso possa acontecer. E, obviamente, essa junção de receita e controle de despesa, ela tem que ser feita realmente de uma maneira muito adequada. Não pode, por exemplo, um Estado ele arrecadar o ICMS e não repassar recursos para os municípios, porque os municípios detêm 25% do que os estados arrecadam. Isso é uma obrigação constitucional brasileira e isso dificulta, mais uma vez, pela terceira vez, o crescimento dos municípios que precisam desse repasse. Agora, para terminar essa primeira fase, essa distribuição ela não pode ser simplesmente voluntária, ela tem que ter critérios de distribuição. No nosso estado, por exemplo, a nossa lei de distribuição do ICMS, ela tem indicadores que, dependendo da performance, significa mais recursos ou menos recursos. Hoje, no Ceará, dos 35% que os municípios têm dinheiro de tudo que os estados arrecadam, 18% depende dos indicadores de educação, 15% depende dos indicadores de saúde e 2% depende dos indicadores de manejo do meio ambiente. Então, essas tarefas meritocráticas, elas precisam ser inseridas dentro do setor público, muitas vezes independente da política, muitas vezes, que é importante você ter critérios para poder repartir esse bolo tributário que é tão importante. Maurinho, obrigado. Pensa, enquanto eu vou fazer a pergunta para os outros, eu vou te fazer uma pergunta que farei também para os outros ao final. E quais as soluções práticas que você ajudaria a propor para o Estado de Minas Gerais mudar de uma maneira tranquila ou possível logo num primeiro momento? Meu amigo Leônidas sobrou aqui como segundo, porque eu e o Gonzaga já falamos, nós só falamos de Minas Gerais, vamos deixar para depois. Ô Leônidas, você é um expert em infraestrutura. Sabendo que Minas Gerais é um estado muito grande, nós somos 853 municípios, nós temos uma carência de atendimento e de trabalho para essas pessoas nos pequenos, médios municípios. Sabendo que Minas Gerais, como ele é um estado central, por onde passam todas as estradas do Brasil, sabendo que Minas Gerais é um estado muito extrativista, que nós temos uma indústria extrativista muito grande de minério, dá uma análise aí dessa conjuntura e o que você acha que a gente pode fazer dentro dessa conjuntura? Pensa no Ceará, pensa no Brasil, e que a gente pudesse transferir essa experiência para Minas Gerais. Eu queria agradecer ao Mário por essa iniciativa, né, de discutir, né, um plano de desenvolvimento para Minas Gerais. É isso que o Ciro está fazendo com relação ao Brasil. O Ciro é o único candidato a presidente da República, ou pré-candidato a presidente da República, que tem um plano de desenvolvimento para o país. E sem um plano de desenvolvimento, sem um planejamento, ninguém vai para canto nenhum. E, infelizmente, o Brasil não se planeja, principalmente nessa área de infraestrutura, que é crucial para que a gente possa descolar e se desenvolver, né?
para que os nossos produtos também tenham valor, né, no mercado internacional, tenha competitividade no mercado internacional. Caso contrário, a gente vai ficar patinando, né? E Minas Gerais é um estado que tem a sua importância econômica e também nessa coisa de ser um estado que produz muito minério, que produz energia elétrica, que é a base, né, do desenvolvimento também. E todas as rodovias, uma parte das rodovias federais cruzam o estado de Minas Gerais. Eu creio que Minas, por exemplo, Mário, é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de rodovias federais, né, do país. Nós precisamos planejar. E Minas Gerais, se não planejar, ela também vai ter muita dificuldade. Planejar as rodovias, né, as ferrovias, que tem uma estrutura muito importante já em Minas, mas ela tem que ser ampliada muito fortemente nos próximos anos, no meu entender, e hidrovias. O Brasil tem que fazer esse trabalho de planejar juntamente com os estados essa área de hidrovias, como também de ferrovias, né, rodovias e portos, que não é o caso de Minas Gerais, mas Minas Gerais, os portos de Minas Gerais e no Espírito Santo, né? De modo que, se nós não tivermos um planejamento sistêmico na área de infraestrutura, tanto na área de transporte, como também de energia, de saneamento, etc., nós não vamos descolar, né? E Minas Gerais tem essa potencialidade, como eu já falei, tanto na área rodoviária como na ferroviária, né? Hidroviária, poderemos avançar, porque os investimentos, o subtenente Gonzaga, na área de hidrovias, são investimentos poucos. Nós temos capacidade no Brasil de usar 40 mil quilômetros de hidrovias, só usamos 19 mil. Quer dizer, a gente poderia falar mais sobre isso, mas o tempo não permite, mas nós precisamos ter esse olhar sistêmico. O que é isso? Quando você vai fazer o planejamento de rodovia, você tem que olhar para os outros modais. Quando você vai fazer o planejamento de ferrovias, você também tem que olhar para os outros modais, e assim sucessivamente. Quando eu fui ministro dos portos, a gente está fazendo um novo marco regulatório do Sistema Portuário Nacional, e a turma queria fazer só olhando o porto. Digo, o porto não pode ficar pendurado. Quando você faz o planejamento de um porto, da capacidade de um porto, você tem que saber se tem rodovia, ferrovia e hidrovia para dar a condição daquele porto, né, movimentar suas cargas. Caso contrário, ele não vai servir para coisíssima nenhuma. E nós fizemos o Plano Nacional de Logística Portuária, olhando todos os modais. E fizemos um trabalho importante. Aqui e acolá o governo tenta desmantelar esse trabalho, mas eu creio que Minas, né, para que ela possa se despontar economicamente, já é um estado importante economicamente, é o estado mais populoso, né, o segundo mais populoso do país. Enfim, tem que planejar. Sem planejamento, ninguém vai para canto nenhum, principalmente nessa área de infraestrutura, que precisamos de investimentos muito fortes nos próximos anos. Vou dar só um dado para a gente encerrar. Mauro Filho, o governo, né, investimento privado e público, na década de 70, chegava aí a 5,7% do PIB. Isso foi baixando, chegou no centro apenas do PIB no investimento em infraestrutura. Isso tudo ocasiona o quê? Hoje o Brasil precisaria de 3% de investimento do PIB para manter o que nós temos na infraestrutura brasileira. O que é isso? Que a gente chama de estoque de capital da infraestrutura. Toda a riqueza que nós construímos, né, nós temos que se preservar. E para preservar, nós precisamos de 3% do PIB. E nós não estamos tendo quase nada com relação a isso, para que a gente mantenha essa estrutura, esse estoque de capital. É um drama que o Brasil está passando nesse momento com relação à infraestrutura, principalmente da infraestrutura de transporte do nosso país. E Minas tem essa dificuldade porque, como eu já falei, tem uma malha rodoviária muito forte e uma ferroviária muito forte. Você acha que para fornecer emprego para essas pessoas que estão hoje desempregadas em Minas Gerais, nesse contingente de 14 milhões de desempregados que tem no Brasil, tem 1.500.000 estão lá em Minas Gerais e essas pessoas precisam do emprego? Eu vou te perguntar se você acha que desassoreamento de rios como infraestrutura produz emprego, qual que é a visão
de reformar essas estradas, de exigir do governo federal um tratamento das estradas que passam por Minas, um tratamento forte, porque se passa por Minas, se o acidente fica em Minas, se o atendimento médico fica em Minas, por que as estradas de Minas não podem ser tratadas de maneira que evite-se esse custo operacional dos grandes? Se você observar, a maioria de acidentes nas estradas do Brasil concentram-se em Minas Gerais, porque Minas Gerais é por onde passa tudo. E tem a maior malha. E tem a maior malha. E agora nós vamos ouvir aqui o nosso amigão, o Gonzaga, que é o nosso guia espiritual quando a gente tem que tratar de segurança pública, né, cara? Gonzaguinha, vamos falar de segurança. Eu não quero te fazer nenhuma proposta de pergunta, até porque você tem essa vivência já no dia a dia. Fala para nós, o que a gente pode fazer na segurança pública para diminuir a quantidade de acidentes, incidentes, crimes, violência e melhorar as condições de segurança, passar uma sensação para o mineiro de mais confiança. Aliás, quero aqui registrar que a Polícia de Minas Gerais sempre fez um belo trabalho, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Eu me orgulho de ter essa polícia no nosso estado, falando aqui muito sinceramente, porque assisto, e eu tenho a minha vida privada e tenho trabalhos no Rio de Janeiro, e me assusta ver a Polícia do Rio de Janeiro, em alguns momentos, que deixa a gente muito desconfortável, mas com certeza Minas Gerais merece os meus parabéns. Mas, de qualquer maneira, o que tem bom sempre pode melhorar. Então, pensando em Minas e pensando na execução, eu acho que a gente parte de uma obviedade. Cada dia mais, as pessoas físicas e as privadas estão investindo em segurança privada. E, basicamente, o quê? Monitoramento eletrônico e segurança física, pessoas para fazer segurança. Então, o próprio comportamento do mercado, das empresas e das pessoas aponta o que o Estado tem que fazer. As pessoas estão apontando para o Estado que presença física de um segurança é a grande estratégia de prevenção. Então, isso que compete ao Executivo, no caso das polícias, fazer essa prevenção com pessoas na rua, né? Então, é uma obviedade. Minas hoje, pelos dados do Ministério da Justiça, ostenta ser o estado mais seguro, pelos parâmetros de criminalidade violenta, são 5, 6 parâmetros que são monitorados, Minas ostenta isso. Então, na minha visão, é ampliar aquilo que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil de Minas Gerais já fazem em termos de treinamento, de aperfeiçoamento e de ocupação de espaço e agora avançando muito na utilização de tecnologias de inteligência e de informação. Então, é o que cabe ao Estado, na minha visão. Agora, o Estado não pode ficar inerte, porque a legislação é federal, porque a responsabilidade financeira é só do Estado, a União não tem. Nós aprovamos aqui, com o seu voto, com a sua participação, o SUSP. O SUSP precisa ser implementado, o Sistema Único de Segurança Pública. Nada mais é do que um esforço de coordenação de todas as políticas preventivas e repressivas de segurança pública. Então, Minas precisa de ampliar sua capacidade de presença, olhando para o que o mercado, as pessoas físicas fazem em termos de prevenção, ampliar a utilização de tecnologia, basicamente essa rede de monitoramento público. Vou te dar um exemplo aqui, nós estamos vendo quase todos os dias uma matéria dando conta de que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande carga de drogas. Não é ação da sorte e nem ação do acaso. Aquilo é inteligência. A Polícia Rodoviária Federal, um grupo de inteligentes, que não são muitas pessoas, montaram um sistema que monitora o que a tecnologia oferece. Monitora de onde saiu um veículo, por onde que ele passou, quantas vezes ele passou, quando é que ele parou. E a partir do cruzamento desses dados, ele identifica uma potencial carga de drogas e aborda aquele veículo. Mas o nosso sistema é tão confuso que a Polícia Rodoviária Federal, por ser uma polícia ostensiva, e no Brasil a competência de investigação ser só da Polícia Civil e da Federal, ela sequer pode falar que ela tem um serviço de inteligência. Ela fala que achou uma lâmpada queimada e abordou e o motorista ficou nervoso. Na verdade, ela está abordando porque ela está conseguindo mapear isso. E na segurança pública, como todo policiamento ostensivo, esse é o caminho.
de investir em tecnologia de informação para que você possa fazer esses cruzamentos, esses alertas. Todos nós acompanhamos quando começou o famoso olho vivo, né? Todo mundo queria, nós recebemos demanda, emenda para colocar olho vivo. Hoje está acabando esse olho vivo que você coloca um grupo de pessoas monitorando câmera. Hoje é sistema de alerta. Estão sendo colocados sistema que emite alertas, você programa que alerta que você quer, de um veículo que passou mais de uma vez, veículo que não é daquela cidade e tal. E isso vai cair num sistema onde pessoas monitorando isso vai apontar. Mas é preciso de ter em mente que o mercado está contratando pessoa física para fazer segurança e aponta que o Estado tem que fazer na segurança pública. Eu vou voltar agora ao Mauro, e a pergunta básica que vai servir para todo mundo é: se você fosse o governador, se você fosse o governador, quais as soluções você proporia para o Estado de Minas para recurso e para organizar dentro das atribuições estaduais? Bom, primeiro vamos aos números de Minas. Hoje, para um Estado crescer, ele tem que ter recursos para investimentos, para fazer estrada, para fazer escola, para fazer um hospital, para gerar emprego para as pessoas. Qual é o número de Minas hoje? A despesa corrente, que é a despesa do dia a dia, pessoal, previdência e o custeio da máquina, energia, papel, combustível, Minas consome 96%, 96,4% da sua receita, ou seja, não tem absolutamente nada, quase nada, para fazer investimento. Então, Minas, quando você olha o ranking de todos os estados brasileiros, examinando investimento sobre receita corrente líquida, que é uma maneira que você tem de comparar todos os estados, Minas deve ser o terceiro ou quarto estado de menor potencial de investimento. E isso, portanto, atrasa a sua capacidade de investimento. Eu digo que ajuste fiscal não é um fim em si mesmo, Mário. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, seja ele município, Estado e União, de ter dinheiro para fomentar o crescimento. Porque quando o setor público investe, o setor privado vem e investe também. E isso desenvolve a economia, gera emprego e muitas vezes também distribui renda. O que é que temos que fazer então? Ação básica. Aumentar a receita e diminuir despesa. Como? Primeiro, na receita. Você tem que ter alguns sistemas. Por exemplo, no Brasil, o imposto sobre grandes patrimônios, ou seja, acima de 10 milhões de reais, que é um grupo pequeno de pessoas, nos Estados Unidos essa alíquota é 40%. Aqui no Brasil é 8%. Poucos estados brasileiros adotam 8%. Aliás, tem um projeto de resolução no Senado para aumentar para 16%. Repetindo, para altos valores de patrimônio, porque o brasileiro não aguenta mais carga tributária. O imposto já é muito elevado, então a gente tem que estar buscando aqueles de maior extrato da renda brasileira. Segundo, incentivo fiscal. Eu sou a favor do incentivo fiscal, mas não nessa magnitude que os estados estão fazendo e que o Brasil faz. Você tem que cortar pelo menos 10%, 15%, portanto não estou eliminando o incentivo, mas isso lhe proporciona muito mais recursos, sem eu estar aumentando a alíquota de tributo, porque ninguém precisa mais, a carga já é muito elevada no Brasil. Então esse é um segundo fator que para Minas, por exemplo, dá um potencial de crescimento de receita muito grande. Terceiro, eu fui, depois de 12 anos como secretário do Estado da Fazenda, o deputado Leônidas acompanhou muito bem isso, agora mais recentemente trocando ideias com o subtenente Gonzaga também sobre as ações lá, a substituição tributária, que no começo deu muita resistência a se implantar, a substituição tributária permite, ao mesmo tempo, você instituir a substituição e baixar imposto. Como assim? Se num determinado segmento, que tem muitas empresas, inclusive empresas menores, que o fisco não tem condição de estar acompanhando, quando você faz a substituição tributária, na hora que a empresa compra do distribuidor ou da própria indústria, o imposto já é retido aqui na origem. Portanto, você dá uma igualdade de condições de competição de todas as empresas. Porque, infelizmente, no Brasil hoje, uns pagam e outros não pagam. Isso diminui esse potencial de arrecadação sem ter que estar aumentando imposto. Portanto, eu estou eliminando toda a vida que eu falo essa história de aumentar imposto, porque realmente não há, nesse momento, a não ser na questão patrimonial e no imposto de renda, mas aí são atribuição federal de grandes rendas, salários acima de 500 mil e dividendos acima de, sei lá, de
de 2 milhões, 5 milhões, o que quer que seja. Então, Minas precisa fazer esse ajuste aqui para aumentar a receita. Só a substituição tributária, Mário, tem um potencial de crescer a receita em pelo menos 7% da sua receita bruta. É muito alto. E ao mesmo tempo, olha o detalhe, e ao mesmo tempo você consegue reduzir a alíquota daquele segmento. Se você tinha 10 mil empresas pagando a alíquota de 18, você pode ter as 50 mil ou 60 mil empresas, já que o pagamento do tributo é na substituição, pagando menos tributo. Ou seja, para a empresa, Minas se tornará mais competitiva em nível nacional, porque vai ter produtos mais baratos, porque as empresas individualmente estão pagando menos, mas todo o segmento, a cadeia inteira vai estar pagando. Agora, tem que ter a precaução, porque muitas vezes, na substituição tributária, tem muita gente que tenta, na entrada da mercadoria, tenta subfaturar. Então, você tem que ter um sistema de acompanhamento de notas fiscais, e nós temos isso lá, um sistema eletrônico, não é manual, que você monitora. Chegou uma cartela de Tilenol de 750 miligramas. Não adianta você subfaturar, porque o sistema está indicando qual é o coisa. Você tem que estar fiscalizando anualmente. É bom para a empresa, que já sabe que está fiscalizada, está adequada, e ao mesmo tempo é bom para o fisco, que não tem perda de prazo, porque nos últimos 5 anos você decai. Tudo isso você tem que estar trabalhando, e esse sistema que foi desenvolvido lá para o nosso estado, ele tem um acompanhamento anual, muitas vezes sem ter o auditor na presença, presencialmente na empresa, ela é feita todo via sistema. Isso é outro ponto bom para a empresa brasileira e para a empresa de Minas, que não vai ter aquela pressão permanente de um auditor lá na sua empresa, porque o sistema acompanha com indicadores. Se a empresa se adequa ao indicador, olha que legal, se a empresa se adequa àquele indicador que o fisco constituiu, não tem mais fiscal na sua empresa. Se não, se ela concordar com o indicador, ela já faz a correção, tem a dispensa da multa, porque quando é correção voluntária, você pode abater a dispensa a multa, e isso dá um potencial de aumento de receita que eu mesmo fiquei, a minha equipe toda, ficou impressionada com o que isso significou. E ao mesmo tempo, você tem que ter o controle da despesa, aí não tem jeito. Pessoal e Previdência em Minas tem um problema muito grave com o pessoal, passou muito tempo com problemas de atraso, de funcionalismo. Isso precisa ser evitado, porque quando você paga servidor em dia, o comércio acredita muito mais fortemente e vende a prazo para o servidor. Quando você vende a prazo, você aumenta o consumo. Quando você aumenta o consumo, a economia roda, o emprego vem e o tributo vem depois, porque você estimulou, né, o processo econômico. Então, esses acompanhamentos, e óbvio que Minas Gerais tem um problema grave de endividamento, que eu na minha modesta avaliação, eu acho que você, Mário, como governador, ou o que quer que seja no estado de Minas Gerais, pode pensar já uma proposta de alongamento de longo prazo, alongar não em médio, mas em longo prazo, que Minas possa voltar a se adequar e não estar todo o tempo precisando de liminar no Supremo Tribunal Federal para não pagar nada da sua dívida. Isso muitas vezes tira credibilidade. O investidor internacional fica com receio. Pô, Minas não está honrando seus contratos, então isso tem um impacto no setor privado muito forte. Isso precisa ser, e é inclusive uma proposta que o presidente Ciro Gomes, no seu livro, apresenta lá, que é refazer o Pacto Federativo. Pega todos os estados brasileiros, a fazer um perfil que todos possam pagar, tirar essa carga anual de dívida pública, porque quando você alonga com juros menores, você vai pagar, o seu desencaixe anual será bem menor, e aí sim, tem pessoal, tem previdência, tem custeio e tem dívida. Esse componente de dívida em Minas Gerais ele é muito significativo, também é outro momento que o próximo governador ou os senadores, enfim, tem que pensar, e aí muito mais redefinindo também o Pacto Federativo, para que Minas possa ser aliviado dessa questão. Senão, vai ficar patinando todo o tempo, as taxas de crescimento do produto interno bruto ser pequenas, a geração de empregos também bastante menores, quando comparados com os demais estados brasileiros. Só assim, porque hoje no Brasil, para terminar, 60% do PIB brasileiro, do produto interno bruto brasileiro, ele é formado por consumo das famílias. Se você resolve o problema de endividamento dos brasileiros,
você resolve 60% do PIB. E o próximo governador, no meu modo de entender, terá que ter um programa, já que o Brasil não faz, nós podemos fazer um programa de buscar essa readequação do endividamento das pessoas, das famílias de Minas, porque quando você, hoje a Serasa e o sistema, o SPS, ele dá um abatimento de 90% da sua dívida. Mas aí do que sobra, R$ 1.400, R$ 1.500, tem que pagar à vista e eles não têm. Se o governo consegue criar um programa de financiamento de médio prazo, em 36 meses, para que as pessoas possam pagar 40, 50, você estará resolvendo um problema muito sério das pessoas, das famílias de Minas, e aí a economia, no linguajar popular, vai bombar, a economia cresce, o emprego cresce e a sua arrecadação também cresce. Em não sendo, eu recomendo ao governador de Minas que o do Ceará no próximo momento para que você nos ajude em Minas Gerais. Já foram 12 anos desse processo, é uma área realmente muito nevrálgica para o processo de gestão adequada. Quem entende de área nevrálgica, cuida, bem cuidado. Agora, se você fosse o governador de Minas Gerais, meu amigo Leônidas, o que você faria dentro do campo da possibilidade de um governador? E aí eu te disse, se a gente pudesse trabalhar também, arrumar serviço para esses 1.500.000 pessoas desempregadas, porque muitos garotos nossos terão que ser treinados com tecnologia nova, com novo tipo de educação. Mas nós temos muitas pessoas que estão desempregadas que não vão alcançar esse conhecimento. Então, essas pessoas vão continuar brasileiros vivendo e precisando de recursos para viver. Muitos vão viver da renda mínima de algum lugar, que pode ser até uma renda mínima também estadual, já que o governo federal tem feito essas pataquadas com a renda mínima que todo mundo está vendo. O que você faria se você fosse governador nessa condição de infraestrutura e de atendimento e de emprego para as pessoas dentro da área de infra? Mário, investimento em infraestrutura é emprego na veia. Todos sabemos disso. No ato de você construir, por exemplo, casas populares, é algo que você tem dois benefícios. Primeiro, o emprego, muito emprego que a construção civil dá, e uma moradia para cada família. Isso é muito importante e cada governo tem que ter essa preocupação. O governo ele não encontrou uma possibilidade disso acontecer, e temos várias, né? Só para citar dois exemplos. E os recursos que nós temos aqui no Brasil para construir novos navios, né? Você pode mandar para o exterior construir os navios e vir para cá. Quer dizer, o emprego vai ficar lá fora. Quer dizer, um projeto totalmente sem lógica para aquilo que nós necessitamos com relação ao transporte aquaviário. E o transporte aquaviário no Brasil representa apenas 12% da matriz de transporte do país. A ferrovia hoje chega aí a 18%, a rodovia chega a 65% por aí tem dutos, aí tem, enfim, outros transportes. De modo que nós temos que fazer esses investimentos o mais rapidamente possível, porque nós vamos aumentar a quantidade de empregos para os nossos trabalhadores e vamos ter retorno econômico para que os nossos produtos tenham competitividade tanto no mercado interno como no mercado externo. Com relação à energia, por exemplo, Minas Gerais é o pote do Brasil. Todos sabemos disso. Entregaram de mão beijada o sistema elétrico nacional para a iniciativa privada, para o estrangeiro. Isso é um crime de lesa pátria. Porque quando você entrega as hidrelétricas, por exemplo, você está entregando o regime das águas. E quando você entrega o regime das águas, nós não vamos ter condições de fazer a navegação. Pode até deixar. Eles podem até deixar, mas vão cobrar muito alto. Vão cobrar para a gente navegar das nossas hidrovias, dos nossos rios. Quer dizer, isso tudo Minas tem que ver, porque ela tem todo esse potencial, tanto na parte de hidrelétricas, de energia limpa, como também nesse setor de transportes, né? Ferrovia, por exemplo. É outro ponto importante que Minas tem que continuar a investir. Está chegando na Câmara um projeto, Mauro, que é a reformulação, reestruturação do sistema ferroviário nacional. Que eu vi a olho nu, ainda não analisei com mais profundidade, eles fazem autorizações. Já começa aí, Mauro. Autorização é uma coisa que não tem uma estrutura legal, perfeita, né? Pode dar problema lá na frente.
É aquilo que eu te falei ontem lá da verticalização e da horizontalidade. O verticalização, Mauro, você faz a concessão para a via permanente e para o material rodante. Ou seja, você faz tudo. Você vai dar direito de passagem para um adversário seu, adversário não, um competidor seu, pode até dar, mas cobrando muito dinheiro. Por isso, o regime, claro, o regime correto é o horizontal, que você tem uma concessão para a via permanente, da infraestrutura, e outra concessão para o material rodante, de preferência que fique com o Estado. Porque o Estado vai ter condições de controlar, né, esse direito de passagem com um valor razoável. Quer dizer, eu não vi isso no projeto. Isso já vai começar a prejudicar, principalmente Minas Gerais e também toda a estrutura ferroviária do país. O Brasil, em 1997, quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Refesa, nós tínhamos em torno de 34, 35 mil quilômetros de ferrovia. Hoje nós temos 29. E quando foi feito isso lá, em 97, Mauro, eles queriam duplicar as nossas ferrovias em 20 anos. Nós perdemos aí 6 mil quilômetros. Falta de capacidade de investimento. Capacidade de investimento, foco e saber que é um modal importantíssimo. Ou seja, todos os modais são importantes, como te falei anteriormente. Vou dar só um exemplo para finalizar, a importância que tem esses investimentos. Por que que a gente só faz investimentos em rodovia? Eu sou engenheiro de estrada, são pesada, né? Questão de rodovia, principalmente. Mas eu entendo de que a gente não tiver uma equalização dessa matriz de transporte, nós não vamos para canto nenhum. E o Brasil já começou errado no planejamento que eu te falei lá para trás. Lá para trás, o Brasil construiu 2 rodovias paralelas ao mar, a 116 e a 101. Sem lógica, não é a BR do mar, que segundo o governo atual, não investiram no transporte de cabotagem. Exatamente. Não investiram no transporte de cabotagem, não investiram no transporte hidroviário, principalmente na Amazônia. Eu morei lá na Amazônia, sei o drama que passa ali. Investiram muito dinheiro em rodovia e não resolveram o problema das ferrovias, que são a segunda base importante de transporte de longo curso. Primeiro, hidroviário, o aquaviário. Longo curso, né? Você pega um navio do Rio Grande do Sul, vai até o Amazonas, até Manaus. Longo curso. O ferroviário é médio curso, né? Médio, né? De distância. E o rodoviário é curta distância. Isso todos sabemos do mundo. E não vou prejudicar ninguém, pelo contrário, nós vamos dar condições melhor para os caminhoneiros, por exemplo. Todos vamos ganhar e bem. O que está acontecendo é que as nossas rodovias estão trituradas por uma carga excessiva. Essas rodovias foram dimensionadas há 30, 40, 50 anos atrás para uma carga de 12 toneladas. Um caminhão de 12 toneladas, 10 toneladas. Hoje tem 50 toneladas. É exatamente, tritura a nossa rodovia. Aí você pensa, não, mas podemos recapear. Aí outra coisa técnica que eu não vou aqui entrar, porque o asfalto, a capa asfáltica, não absorve carga, ela transfere carga. Se lá embaixo está ruim, você vai botar ouro em cima, que vai baixar lá embaixo e vai do mesmo jeito. Você já viu, né? Você já vai ser ministro da Fazenda, você vai ser o ministro dos Transportes do nosso presidente Ciro Gomes. Mas se precisar, depois a gente rouba vocês também um pouquinho para Minas Gerais, para fazer o nosso estado. O Ceará é parceiro, né, Gonzaga? Pode ficar com ele. E agora eu queria perguntar para o Gonzaga, se você fosse governador e seu único problema grave fosse a segurança pública, quais as atitudes práticas que você, governador, poderia tomar para melhorar ainda mais a boa polícia de Minas Gerais, para dar a melhor sensação ao morador de Minas Gerais? E de antemão, já vou dizer para você que eu vou recomendar seu nome para ser o ministro da Segurança do Ciro Gomes. Veja bem, Mário, como você antecipou que faria essa pergunta, eu estou aqui matutando como é que você sintetiza isso, né? Eu acho que o que é iniciativa, competência originária do governador, na área da segurança pública, ele tem ascensão direta sobre as polícias. E nesse caso, nós precisamos de aumentar o investimento em tecnologia, de informação, de monitoramento, habilitar as polícias para trabalhar de forma articulada nesse sistema,
que efetivamente monitora visualmente a episódios. Precisamos de garantir, no mínimo, o que a lei já prevê em termos de número de policiais nas ruas. Nossa lei em Minas hoje prevê 51 mil policiais militares. Tem menos de 40 mil na ativa, porque os governos não têm feito a reposição do efetivo. E não há mágica de prevenção, a não ser com polícia na rua, com tecnologia e, obviamente, bem remunerada. No sistema prisional, eu entendo, e no sistema socioeducativo, é preciso de admitir que tem que ampliar a capacidade de acomodação dessas pessoas. Até porque nós aprovamos uma lei que altera os critérios de progressão do regime, que vai exigir mais tempo dos presos no sistema prisional, no regime fechado. Então, temos que pensar, sim, em ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional. Nós não podemos encarcerar por falta de vaga, nós temos que encarcerar pelo cumprimento da legislação e da pena. Agora, aquilo que não é iniciativa exclusiva, né, mas que ele tem que liderar um processo junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para ampliar a capacidade. Não tem como nós trabalharmos com processos de homicídio, de qualquer crime, que tem 10, 15 anos para ser julgado. E, para mim, como eu já disse, essa é uma solução que passa pela ampliação do tamanho do Poder Judiciário. Temos que reduzir as férias, mas isso não é suficiente. Precisa de aumentar essa capacidade. Se tiver que passar mais recursos que o Dom Décimo, acho que precisamos fazer essa travessia. Né? E também liderar um movimento nacional para mudar essa forma de atuação das polícias. Não tem como nós continuar com essa burrice do modelo de atuação das polícias. As estatísticas, se a gente discutir com outros atores, eles vão falar, Gonzaga, essa estatística é velha, mas o que tem disponível, tá, que eu uso como referência, é uma pesquisa que teve a participação do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, em 2012, 2013, que fala de 8% de elucidação dos crimes de homicídio e menos de 5% dos demais crimes. E tem uma pesquisa feita pela CONAMP em 2016, que pegou o período da chamada Meta 2 do CNJ, e pesquisou no Rio de Janeiro, na sua querida Rio de Janeiro, a nossa querida Rio, de cada 100 inquéritos abertos para investigar homicídio, apenas 4 apontaram solução. Apontaram materialidade e autoria suficiente para ir para a justiça. O resto foi para o lixo. Então, não é iniciativa do Executivo, não é do ponto de vista da competência originária, mas é papel político do governador, ele tem que liderar esse processo. Então, essa é uma mudança que tem que ser feita com urgência, sob pena de nós termos o famoso enxugar gelos. E é preciso de colocar o Estado nas demais políticas preventivas. Não pode jogar nas costas da segurança pública, e nós já tivemos ações de governo dando à Polícia Militar a responsabilidade da prevenção. A prevenção da polícia é a prevenção do crime, não da prevenção com políticas sociais. Nós precisamos de dotar a área de esporte, a área de lazer, de geração de emprego e renda, de educação, essas sim que são políticas preventivas, dando condições, e não colocar o policial militar para jogar bola com o menino da favela, para ver se cria uma empatia entre polícia. Não é esse o papel. Isso é papel de cidadania. Tem vários policiais fazendo isso e fazem bem feito. Mas esse é um trabalho de cidadania do policial. E não pode ser um papel de política pública para a polícia. É do Estado, mas em outra secretaria. Colegas brilhantes, como sempre, e assim, eu não tinha expectativa diferente que fosse tão bom, e foi muito bom. Quero de coração agradecer. Nós estamos fazendo um trabalho para Minas Gerais, voltado para promover emprego, devolver cidadania, e a gente sabe que o Estado tem que cuidar de segurança, tem que cuidar de educação, tem que cuidar de saúde, mas não tem nada dessas coisas que se faça sozinho. Se você não tiver infraestrutura para dar emprego, se você não tiver o tributário, o fazendário para gerar o recurso. Então, todas essas nuances, elas precisam estar juntas. E olha, você de Minas Gerais, saiba que se Minas Gerais fizer o caminho certo e tiver o caminho certo, nós temos um programa, um projeto nacional de desenvolvimento, que é um projeto que o Ciro apresenta, que precisa ser bastante
observado e estudado por você. E nós agora também temos um projeto mineiro de desenvolvimento sustentável, exatamente dentro da mesma vibração que o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha nesses dois projetos. Você pode fazer Minas Gerais ficar diferente. Vamos junto.